Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com os irmãos presentes ao culto desta manhã, como também a tantos outros que estão nos acompanhando pelo YouTube. Queridos, eu vou dizer uma coisa, minha primeira palavra, eu acho que já falei por mais de uma vez e eu vou repetir. Farei 50 anos de ministério este ano, mas continuo, toda vez que subo ao púlpito de uma igreja, eu temo e tremo. Temo e tremo. Sei que me coloco nas mãos de Deus para ser usado por Ele e sinto que a responsabilidade é muito grande. E sei que Deus usa. E por isso sempre peço que Ele me use como um canal de transmissão do recado que Ele tem. Primeiro para o coração do pastor e depois para aqueles que vão ouvir a voz de Deus através da nossa instrumentalidade. Por isso, conto com as orações dos irmãos durante todo o transcurso deste culto que estamos já prestando ao nosso Deus. Eu os convido a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Quero ler os versículos 19 a 24. Evangelho segundo São João, capítulo 4, a partir do versículo 19. Vamos nos colocar em pé mais uma vez, por favor. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Abençoa, Senhor Deus, a tua palavra que é viva e eficaz e que foi lida neste momento. Fala ao nosso coração. Ilumina-nos, ó Deus, com teu Espírito. Nos dê o discernimento do alto para entender aquilo que de fato o Senhor tem a nos dizer nesta manhã. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar? Eu quero, nesta manhã, refletir com a igreja sobre o tema adoração que Deus espera. Adoração que Deus espera. Parece piada o que eu vou dizer, mas não é.
procede. Certa senhora, membro de uma igreja, quando ia para casa no domingo, após o culto, ia conversando com seu marido e de repente ela disse para ele: meu bem, você viu o vestido novo da Laisa? Não, não vi. Você viu o sapato Luiz XV da Eliane? Não, não vi. Você viu aquele colar de pérolas que estava no pescoço da irmã Elizabeth? Não, não vi. Mas com certeza você viu o penteado novo da irmã Valquíria? Não, não vi. Você viu aquela blusa berrante e decotada que a solista do coro estava usando? Ele disse: não, não vi. Graças a Deus que não tem nenhuma, né? Não vi. Esse silêncio é porque era assim que a conversa se dava, viu? Ela perguntava, ele respondia, ela abanava a cabeça e entrava com a segunda pergunta e com a terceira, e assim foi perguntando. Mas irritada, ela disse: meu bem, eu não acredito no que você está respondendo. Eu não posso acreditar no que você está dizendo. Não é possível. Não é possível. Você não viu nada. O que você foi fazer na igreja? Perguntou aquela irmã, aquela senhora, irritada com o marido. O que você foi fazer na igreja? O marido provavelmente foi para prestar culto ao Deus eterno, santo, soberano, supremo, criador dos céus e da terra. Ele foi para alimentar-se espiritualmente do ensino da palavra de Deus. Ele foi para adorar o Deus santo e poderoso. Mas aquela mulher, ou a mulher daquele homem, foi à igreja para ver outras mulheres. Foi como quem vai a um show, a um espetáculo, a um teatro, a um clube. Provavelmente ela não foi para adorar. Queridos, muitas igrejas evangélicas hoje atravessam, sim, uma crise aguda e profunda de adoração. E como a samaritana que tinha dúvida sobre onde era o lugar da adoração, muitas pessoas ou muita gente hoje tem dúvida sobre como devemos adorar a Deus. Como devemos adorar a Deus? Será com palmas ou sem palmas? Erguendo as mãos ou, quem sabe, ajoelhados? Assentados ou em pé? A música deve ser conduzida ou dirigida por instrumentos, e alguns acham, o melhor seria só guitarra, contrabaixo e teclado. Não, melhor no momento do cântico seria só piano e órgão. Nada, o melhor seria talvez a capela. São dúvidas que as pessoas às vezes carregam, né? Mas Jesus respondeu àquela mulher:
ele disse: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Porque Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Pois bem, como poderíamos então descrever a adoração que Deus espera? A adoração que Deus espera é aquela que é dirigida somente a Ele, conforme se vê no diálogo que o Senhor Jesus teve ou manteve com a mulher samaritana. Mas quem eram os samaritanos? O registro do nascimento desse povo está lá em 2 Reis 17, 24. Depois você confere em casa, para você não perder a palavra desta manhã. Na verdade, os samaritanos originaram-se de uma mistura de raças, uma teia de etnias. Eram politeístas, dirigiam a sua adoração a vários deuses. Temiam a Deus verdadeiro, mas também cultuavam a outros deuses. Então, no versículo 20, a mulher então diz a Jesus: nossos pais adoraram neste monte. Disse a mulher: nossos pais adoraram aqui, ali, perto, neste monte. Ela usou um verbo transitivo, quer dizer, que pede um objeto, mas ela não especificou o objeto. Adorar mais o quê? A questão não é adorar, mas a quem adorar. Serve qualquer culto a Deus? Qualquer culto serve. Então, eu diria que o macumbeiro está certo, já que ele adora espíritos. Né? Espíritos. Algumas pessoas continuam, por exemplo, adorando ídolos. Está certo? Claro que não. Quando Jesus foi tentado, lá no deserto, durante 40 dias, a luta foi grande, terrível. E pelo menos o que está registrado ali, a última investida de Satanás contra Jesus foi quando ele o levou ao alto de um monte, mostrou toda a terra, né? Todo o reino, toda a glória. E se volta para Jesus e diz assim: tudo isto te darei se prostrado me adorares. E Jesus se volta ao diabo e diz: vai-te, Satanás, porque escrito está: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirá. Lá em Mateus capítulo 4, verso 10. Querido, a sua adoração tem sido dirigida só a Jesus, só a Deus, só ao Senhor? Ou a mais alguém? Então, a segunda coisa que vemos na adoração que Deus espera é que a adoração também não depende do lugar. Vou repetir, a adoração não depende do lugar. A samaritana tem uma dúvida cruel, né? Ela diz: é neste monte que se deve adorar, no monte em que nossos pais adoraram. E no instante em que ela fala, a mulher deve ter com certeza apontado para o Monte Gerizim, que estava ali bem perto, onde ela conversava com o Senhor Jesus, e que era considerado sagrado pelos samaritanos. Mas a história diz que quando os judeus regressaram do exílio, os samaritanos construíram ali um templo. E segundo o historiador Flávio Joséfo, esse templo foi construído no tempo de Alexandre o Grande, erigido por Sambalate para o seu genro Manassés, que for expulso do sacerdócio pelo seu irmão, o sumo Jaduá, sumo sacerdote em Jerusalém. Possivelmente,
a afirmação de José pode estar equivocada em relação ao tempo, dizendo que Sanbalat e Manassés viveram, vamos dizer, nos dias de Neemias, está lá no capítulo 4, versos 7 e o capítulo 12, foram contemporâneos de Alexandre o Grande, sendo que Alexandre, quando eu digo equivocado, sendo que Alexandre viveu 100 anos depois, ou se presume que exista uma coincidência de nomes e ocupações. Então, Simeão, o justo, como é chamado no Talmud, destruiu este templo no ano 128 a.C. Mas os samaritanos continuam a utilizar este lugar de sacrifício e de adoração. Queridos, muitos perguntam, é só no templo que se deve adorar? No santuário? Essa é a pergunta. É só neste lugar? Vamos pensar aqui agora. Seria só aqui, nesse espaço de culto, que se pode adorar a Deus? Então, há muitas pessoas que acham que a adoração só deve acontecer ou só pode acontecer no santuário. Ora, então não haverá adoração lá no céu, porque João, na sua visão apocalíptica, registrado lá no capítulo 21, verso 2, ele diz assim: no céu não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. Pregando no Areópago, o apóstolo Paulo diz que Deus, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homem. Ou seja, ele não habita exclusivamente em santuários. Por isso que Jesus esclareceu a mulher: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Mas no Novo Testamento o próprio crente se torna santuário, né? E abriga o Espírito Santo de Deus. Paulo registra isso na sua carta, 1 Coríntios capítulo 3, verso 16. Então, resumindo, adorarei a Deus no templo, mas adorarei a Deus em qualquer outro lugar, no monte ou no vale, numa nave espacial, quem sabe, ou num transatlântico, dentro de um ônibus ou no metrô, numa choupana ou numa mansão. Não haverá, na verdade, não haverá lugar neste mundo onde eu não possa adorá-lo. O crente, ou salvo, tanto pode adorar a Deus no estábulo, ou numa basílica, num avião, ou num submarino. Mas a terceira coisa é que a adoração que Deus espera, ela custa algo. Custa, diríamos, alguma coisa. Custa algo. Certa vez, o rei Davi quis oferecer um sacrifício, né, num terreno que pertencia a um senhor que se chamava Aruana, um jebuseu. E a notícia chegou até os ouvidos desse homem. E quando ele ficou sabendo que o rei queria oferecer a Deus um sacrifício nas suas terras, ele se alegrou, ficou entusiasmado, vou poder servir o rei. Provavelmente ele se antecipou, eu fico imaginando isso, procurando o rei, dizendo: olha, as minhas terras estão ao seu dispor. Fique à vontade, rei, para oferecer o seu sacrifício a Deus lá na minha terra. Pode usar à vontade, não custa nada. Está ali para servir. Davi, porém, rejeita essa proposta como
um princípio válido, queridos, para também o dia de hoje. Porque ele diz assim: não oferecerei ao Senhor holocaustos que não me custem nada. Não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Então a adoração de Davi a Deus não saiu de graça. Certamente Davi hoje não concordariam com aqueles que não se preparam convenientemente para cantar ou pregar. E por que estou dizendo isso? Porque há anos, me lembro de ter ido a um culto numa igreja, e no momento de cânticos, nem chamar de louvor, os irmãos cantavam com entusiasmo, e faziam gestos, e xingavam, e dançavam, e um colocava a mão no ombro do outro e saía, contornando o templo lá, naquela euforia toda. Estava já meio preocupado. E o dirigente, de repente, se volta para o auditório e diz assim: estou vendo ali o irmão fulano. Esse irmão tem uma voz maravilhosa, uma voz linda. Irmão, por favor, vem aqui à frente, cante uma música para nós, para louvar, para adorar o nosso Deus. Você pensa que o irmão não foi? Levantou numa boa, tranquilo, caminhou em direção lá na frente, o palco, pegou o microfone e logo foi dizendo: olha, irmãos, eu não me preparei para este momento, mas para a glória de Deus tudo serve. Eu não me preparei para esse momento, mas para a glória de Deus tudo serve. Epa! Pensei com meu alto lá. Será, que para a glória de Deus qualquer coisa serve? O que vocês acham? Será que para a glória de Deus qualquer coisa serve, ministro? De jeito nenhum. De modo algum. Não serve. Quando, aliás, os magos tiveram que fazer uma viagem internacional para acharem o Salvador. Não foi isso? Quando o acharam, a Bíblia diz que eles o adoraram, e essa adoração lhes custou muito caro. Cara, não se entende, queridos, porque hoje algumas pessoas não oferecem a Deus o melhor. Não sei por quê. Porque muitos hoje não oferecem a Deus o melhor. Eu me lembro de um hino que eu gostava muito de cantar quando era jovem. Não sei se parecia uma febre naquele tempo. Maria Lúcia, Baldina, essa turma que era do meu tempo aí. E outros estão aí no auditório, parecia uma febre. Aquele hino, eu vou tentar cantar um pedacinho a capela, viu, ministro? Talvez desafine um pouquinho, mas é aquele hino que diz: se alguém souber, até pode comer comigo, não tem problema não. Diz assim. Vou beber uma aguinha aqui, viu, querido? O ministro está aqui nas costas, aqui, aí que o negócio fica mais difícil, complicado. Diz assim: dá teu melhor para o mestre, dá tua força e valor, põe o vigor de tua alma às ordens do teu Senhor. Cristo Jesus deu exemplo de fortaleza e vigor. Dá-lhe teu zelo dobrado, dá-lhe de tudo melhor. Dá teu melhor para o mestre, dá tua força e valor. Veste a armadura celeste, as ordens do teu Senhor. Pastor, quanto tempo não vi esse hino, bonito mesmo.
Tem uma melodia de vitória, chega em casa e olha lá o número 15, né? Vê toda a letra desse, que é muito bonito. Dá teu melhor para o mestre. Mas a adoração que Deus espera de nós, ela deve ser, antes de tudo, genuína. Se havia uma coisa que Jesus não tolerava nos líderes religiosos do seu tempo, era a aparência de piedade deles. Tanta hipocrisia mereceu de Jesus censuras duras, ou seja, vigorosas. E abrindo o capítulo 23 de Mateus, você vai ver alguma coisa sobre isso. É um capítulo dedicado exclusivamente ao combate à falsa religião daqueles líderes. E daí no livro do profeta Isaías, Deus rejeita o formalismo frio dos israelitas. Soa como um desabafo estas palavras do Senhor registradas lá pelo profeta. No capítulo 1, diz assim: de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros, da gordura de animais cevados. Está lá em Isaías 1:11. E mais, o incenso é para mim abominação. Não posso suportar a iniquidade e o ajuntamento solene. As vossas luas novas e as vossas festas a minha alma aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Lá nos versos 13 e 14 de Isaías. Então Jesus diz à mulher samaritana que a adoração deve ser a Deus em qualquer lugar, com sinceridade, e onde a pessoa se encontra, mas com uma condição: que seja em espírito e em verdade. Amém. A adoração que Deus espera deve proceder do mais íntimo da alma. Embora só Deus possa ou pode dizer se a adoração é genuína ou não, porque porque só Ele é quem conhece de fato o interior das pessoas. Jesus certa vez falou isso, né? Muitos me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Ele disse: o coração está longe de mim. Queridos, as falsificações não iludem o Senhor. No seu raio-x, ninguém escapa. Nós podemos enganar homens com a nossa capa de piedade, mas Deus não cai nessa. Ele procura a tais que assim o adorem. E há uma carência de adoradores verdadeiros no mundo, e por serem poucos, o Pai os procura. Eles são peças raras. São peças raras. Será você um deles? E antes do último ponto, que diz: a adoração que Deus espera alterará as nossas vidas. A adoração que Deus espera alterará as nossas vidas. Mas eu esqueci de alguma coisa lá atrás, e minha lembrança eu vou ter que falar. Quando eu penso, por exemplo, num culto, e que participo como o nosso aqui, meu coração fica cheio de alegria, porque eu sinto na pessoa, especialmente do nosso ministro Éder, a maneira tão profunda, tão bonita, tão precisa, no preparo de um culto. Que é interessante que algumas vezes o pregador, sempre percebo isso aqui, algumas vezes prega sem saber como será a ordem do culto, apenas às vezes manda para ele o texto que vai pregar. E ele monta a ordem do culto de acordo mais ou menos com aquilo que Deus com certeza fala ao coração dele, que o pregador vai dizer. Então, quando estavam cantando aqui, tantas músicas bonitas, o coro cantando, a igreja cantando, não é festa, não é uba-uba. Essa é a diferença, não é uba-uba. A gente percebe isso no semblante das pessoas que estão participando do culto. A alegria que envolve o coração das pessoas de estar aqui nesse momento de culto, ouvindo a palavra, adorando ao Senhor,
na beleza da sua santidade. Isso glorifica a Deus. Não é nada de improviso. É coisa feita com muita oração, eu creio. Mas o último ponto diz assim: a adoração que Deus espera alterará as nossas vidas. É verdade. Depois de adorar, ninguém volta para casa do mesmo jeito. Não é no templo, qualquer lugar que você estiver adorando a Deus, ao voltar para a sua vida normal, você não será mais a mesma pessoa, não vai voltar do mesmo jeito. Por exemplo, depois que os magos adoraram o menino Jesus, eles regressaram, a Bíblia diz que eles regressaram à sua terra por outro caminho, está lá em Mateus capítulo 2. A mulher samaritana, por exemplo, se esqueceu do calor do meio-dia, largou no poço o seu cântaro cheio de água, né? Cheio de água, e foi à cidade falar de Jesus ao seu povo. Encontrei aquele que me falou tudo que eu precisava de ouvir. Está lá em João 4:28, ela disse isso. Queridos, a adoração que não faz o adorador melhor não é adoração. Pode ser tudo, né? Não é adoração, porque faz da pessoa melhor. Então, se não faz, não é adoração. Pode ser, sim, um show, um espetáculo, né? Menos adoração. É preciso ter muito cuidado. Daí, repetimos, né? Com quem se chama também para cantar, para pregar. Às vezes pode ser apenas um artista, nada mais que isso. Um comunicador de auditório, tem muitos por aí, não são pastores, são nada, às vezes nem crente, comunica bem. Vamos chamar, fala bem, então. Vai empolgar o auditório. Por isso é preciso ter cuidado. E eu concluo a reflexão dessa manhã contando uma historiazinha interessante que não passa também de uma fábula. Uma fábula. Em certa fazenda, apareceu um cachorrinho novo andando lá por aquelas terras e andando, e de repente ele tromba lá ou passa pelo cavalo e eles conversam. E aí o cavalo se gaba dos muitos serviços que ele prestava ao seu dono, ao fazendeiro. A caminhada prossegue e aquele cachorrinho encontra a vaca. E a vaca então se vangloria dos leites que ela produzia, ou do leite que produzia para o seu dono. Mas o cachorrinho continua a caminhada e encontra uma ovelha. E então a ovelha se autoelogia pela lã que ela fornece ao fazendeiro. A galinha, que ele encontrou também, ela se empina, certo? Para dizer que põe ovos diariamente, que ajuda muito aquele fazendeiro e as pessoas que moravam naquela fazenda. O gato, todo orgulhoso, falava dos ratos que ele caçava e destruía. Ao ouvir cada um dizendo o que era, o que fazia, mostrando o seu valor, auto-se elogiando, né? Aquele cachorrinho vai para um canto e ele então começa a chorar. Aí um cachorro mais velho, vamos dizer, um cachorrão velho de casa, experiente, ele ouve soluços e percebe onde é e caminha até aquela direção. E quando chega perto, ele diz assim: por que essas lágrimas, companheiro? É uma tolice ficar aí chorando por algo que não pode fazer. Você deve usar o que o Criador lhe deu para alegrar o dono da fazenda. O cachorrinho aprendeu a lição, se levantou, né? E aí mudou de atitude. Porque era só o dono da fazenda chegar em casa, ele se jogava aos
pés do fazendeiro para alegrar o coração daquele homem. Mudou. Tinha algum valor. E ele o fez. Sabe de uma coisa, queridos? Adorar ao Senhor é jogar-se aos pés de Cristo. É alegrar o coração do Senhor. Mesmo que você faça poucas coisas, e há muita gente que diz, eu sou tão isso, eu sou tão aquilo, eu quase não sei fazer nada, mas às vezes você tem alguma coisa para fazer. Não fica fazendo essa comparação. Mesmo que você faça poucas coisas no reino de Deus, faça com intensidade, com amor, com sinceridade, com alegria, singeleza de coração, porque Deus, o nosso Salvador, merece o melhor de nós. Adore a Deus, como já disse, na beleza da sua santidade. Louve o nome do Senhor, porque Ele é santo, santo, santo. Já diziam os querubins lá em Isaías capítulo 6, adorando ao Senhor. Adore ao Senhor em espírito e em verdade, sem hipocrisia. Peça a Deus que cada experiência de adoração que você viver possa de fato mudar a sua vida para melhor. Porque é exatamente isso que Deus espera de todos nós. Que o Senhor nos abençoe. Amém?